E por que essa palavra documentário? Porque eles usavam as câmeras, usavam as filmagens e tal, para registrar acontecimentos do cotidiano e acontecimentos de países que eram colônias, né? Por exemplo, a África era colônia francesa, então muito da África foi filmado, dos costumes dos habitantes da África naquela época, e aí todos esses registros, eles eram guardados, eles eram arquivados. Então, por isso esse nome documentário. Mas o próprio John Grisham, quem criou esse nome, ele já coloca essa frase aí, que é uma frase que faz a gente pensar, né? Qual que é a definição de documentário? É o tratamento criativo da realidade. Essa frase, para mim, ela dá uma abertura muito grande para você mexer na realidade, para você dar uma interpretação que você bem entender a própria realidade, né? Então, o próprio criador do nome documentário, ele já te dá uma abertura aí de você fazer o que você bem entender com a realidade. E já te deixa em dúvida se aquilo que você está vendo, realmente ele é real ou não. Porque você tem a opção, tem a liberdade de dar um tratamento criativo a ele, né? Logo depois tem o Christian Metz, que foi um francês teórico, né, da década de 70. O Christian Metz trabalhou muito a semiótica, a questão de você dar significado às palavras, dar significado às coisas, né, aos objetos, ao que você vê. E aí ele põe essa definição aí, ó, todo documentário é uma ficção. E eu conversando com as meninas, há 2 dias atrás, eu falei com elas justamente isso. Para mim, todo documentário, ele é uma ficção. A partir do momento que você aponta uma câmera para uma pessoa, essa pessoa já muda o seu jeito de ser. Ela já está atuando, né? Eu estou aqui em frente a uma câmera, falando com a tela, não estou vendo ninguém, que é uma coisa esquisita, diferente, né? Pela primeira vez na vida, eu estou falando com a tela, por causa da pandemia. Mas é uma atuação minha, é uma postura minha, que eu tive que tomar, que eu tive que estudar, que eu tive que pensar o que vai ser falado. Eu coloquei nessa apresentação algumas frases, eu fiz um recorte de algumas coisas sobre o documentário. Então, só isso que foi criado aqui já é uma coisa de ficção, já é um tratamento criativo que eu estou dando da minha própria realidade. E quando a gente fala de documentário, né, quem for estudar, quem for ler, quem for ter curiosidade, tem o primeiro filme que se ouve falar a nível de documentário chama Nanook, o Esquimó, tá? Assim, que entra para a história como se fosse um dos primeiros documentários, um dos primeiros filmes a ser considerado documentário. Ele foi realizado pelo Robert Fletcher em 1922, né? O Robert Fletcher, ele era um americano, ele viveu de 84 até 1951, e nesse meio termo aí, ele fazia muito esses filmes etnográficos, que é para poder registrar costumes de povos de outros países, de outros lugares, né? E nesse Nanook, o Esquimó, que é considerado assim, o primeiro documentário da história e tal, que entra como registro, ele já tem muita coisa falsa nele, tem muito fake nele. É a palavra do momento aí, fake, né? Por exemplo, o que é o Nanook? É a história de um esquimó que sai para caçar, e aí eles vão mostrando o dia a dia dele. De cara, a esposa dele não é a esposa dele. O Fletcher achou melhor contratar uma outra pessoa, para fazer o papel da esposa, porque ele não gostou da esposa e trocou. Então, de cara, a gente já tem um documentário aí, em 1922, em que ele já tem uma não-realidade. Ele já tem um ator, uma atriz, né, ocupando um papel que na realidade não é ela não era a esposa do Nanook, né, mas porque o Fletcher achou melhor que sim. Outra questão que eles levantam do Nanook é porque o Fletcher começa a colocar questões de caça que já não se usavam mais nessa época. Mas ele acha bonito, ele acha interessante, e aí o Nanook sai para caçar, e aí eles filmam aquilo tudo, encenam aquilo tudo. Quer dizer, então, o próprio documentário, o próprio filme que entra para a história como um dos primeiros documentários do mundo, ele já tem questões nele que são ficcionais, né? Mas antes disso, antes de 1922, nós voltamos lá em 1895 para poder falar da história do cinema. Todo mundo sabe, né, que os irmãos Lumière entraram para a história como os inventores do cinema. O que, na realidade, também não é tão real assim, não, porque, dando uma pesquisada, eu descobri que existe o tal do Leon Bowley, de 1892, um cara que já tinha inventado o cinematógrafo,
o equipamento, né, que ia fazer as filmagens, as gravações, mas ele não conseguiu a patente, ele perdeu a patente, ele não conseguiu registrar isso, e aí, na realidade, acaba os irmãos Lumière em 1895, registrando o cinematógrafo, que é o aparelho em que filma o movimento das pessoas e também projeta aquilo que foi filmado, né? Então, na própria história do cinema, já tem uma confusão aí, um erro aí de interpretação, né? Todo mundo faz, os Lumières que inventaram o cinema, não sei o quê, mas já tem um nome aí que foi antes disso, antes de 1895, talvez 3 anos antes, alguém que estaria aí à frente dessa invenção. Mas aí fica na história que foram os irmãos Lumière. E quando você pesquisa lá na internet, eu fui muito lá no YouTube, você acha tudo no YouTube hoje, graças a Deus. Quando você vai no YouTube, você joga lá os irmãos Lumière, você vai ver alguns filminhos que foram registrados, que foram os primeiros filmes a serem mostrados numa tela de cinema, né, que foi em Paris. E aí, esse filminho, eu vou mostrar um deles para vocês, que é os funcionários, né, os operários, a saída dos operários da fábrica Lumière na cidade de Lyon, na França. Tá? Eu vou passar o filminho primeiro para vocês, são 3 minutinhos só, é coisa rápida. Vou tentar entrar lá no YouTube. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tá dando ok aí? Vocês estão conseguindo ver? Pessoal? Ainda não, Marcelo. Marcelo. Oi. Lembra de clicar. Compartilhar essa guia. Foi? Foi. Então tá, eu vou voltar um pouquinho aqui. Bom, isso aí é o filminho dos irmãos Lumière. Vamos ver, depois a gente comenta. Então, nesse filminho, vocês viram que os funcionários saem da fábrica. Ou seja, foi apresentado, é o primeiro filme do mundo, né, considerado o primeiro filme do mundo, e aí vocês veem que é considerado um documentário também, porque está registrando um fato, a princípio, real. Os funcionários da fábrica, que os irmãos Lumière eram donos de uma fábrica, né, eram donos de uma fábrica de revelação de filmes, e de filmes fotográficos, e de lentes para câmera fotográfica, foi daí que surgiu o cinema, né? Eles mostram os funcionários saindo da fábrica. Mas esse filme aí tem uma direção. Vocês verem que os funcionários saem de forma ordenada, né? Maior número de mulheres, as mulheres vão para um lado, vão para o outro. Eu vi várias vezes esse filminho, aí tem uma hora que uma mulher vai para um lado, de repente, acho que ela lembra, a Lumière mandou ir para a esquerda, e eu estou indo para a direita, ela volta correndo para a esquerda. Então, um documentário também dirigido, né? E é o primeiro filme do mundo, considerado assim o primeiro filme do mundo. Tá bom? Depois vocês vão lá no YouTube, coloca lá os irmãos Lumière, vocês vão ver outros filminhos que são também registros, assim, da realidade, tá? De coisas e acontecimentos do dia a dia. Vamos para o próximo slide. A gente estudando, pesquisando, você encontra vários modos de classificar um documentário, né? Tem um livro, que é o livro no qual eu pesquisei, que é do Bill Nixon, que ele coloca documentário como expositivo, poético, observativo, participativo, reflexivo, performático. Cada um desses itens aí, a gente levaria horas falando, discutindo e tal. Então, para não ficar muito cansativo e tal, para acelerar um pouco, eu só tirei 3, assim, que eu considero de forma mais interessante da gente comentar, e trouxe também 3 exemplos de filme, que também está na internet, que depois vocês podem pesquisar e olhar, está no YouTube, tá? Então, o documentário ele pode ser expositivo, ou seja, enfatiza o conteúdo verbal
e ele tem uma linguagem argumentativa. O exemplo que eu trouxe foi O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que foi uma cineasta famosa, né, nos dois sentidos, no sentido de que ela era uma excelente cineasta mesmo, no sentido de ter vários planos, de filmar de uma forma correta e tal, e dela ter trabalhado de uma forma negativa, de ter trabalhado pro Hitler, mas ela não se considerava nazista, mas ela acabou fazendo propaganda através dos filmes dela para o partido nazista, né? Esse Triunfo da Vontade, o que ele é, por exemplo, o que ele tem dispositivo, né? Ele começa, a hora que você for começar a ver o filme, aparece um avião, aparece o céu, as nuvens, e um avião descendo desse céu, né? E de dentro desse avião, quem que sai? O Hitler. Então, de cara, ela mostra aí o Hitler como se fosse um Messias, como se fosse um enviado dos céus, né? Nada disso é falado, ela não fala, ela não relata, ela mostra essas cenas, tá? Uma outra cena também importante é que você vê o avião, a sombra do avião, sobre as cidades, né? As cidades lá na Alemanha. Qual que é o modelo, né? Qual que é a logomarca do partido nazista? É uma águia, né? Uma águia com os braços abertos. Então, não tem imagem assim mais ilustrativa do que essa imagem do avião, as asas do avião voando sobre a cidade, tá? Então, seria um documentário expositivo, em que você mostra cenas e que, através dessas cenas, você vai estar contando aquilo que você quer que as pessoas acreditem, né, do que está sendo mostrado. Um outro modelo é o modelo observacional, que é em que o documentarista, né, o cineasta, ele não interfere na imagem que está mostrando. Ele simplesmente filma e mostra o que ele filmou. Um exemplo, A Marcha dos Pinguins, filme que ganhou, documentário que ganhou o Oscar, né, 2005, francês, em que ele mostra a vida dos pinguins imperiais. Então, quando eles vão chocar os ovos, quem fica cuidando do ovo, quem sai para poder buscar alimento, quem que volta, quem cuida dos filhotes. Então, ele não interfere no sentido de não ter como a Leni Riefenstahl fez, de colocar uma imagem para influenciar as pessoas. Simplesmente mostra a Marcha dos Pinguins. É claro que o diretor, ele acaba influenciando sim, porque conforme ele faz a montagem desse documentário, ele te influencia, ele te leva a acreditar numa coisa ou não, tá? E por último aí, o último exemplo é o modelo interativo, em que o diretor ele enfatiza a interação, né? Tem a interação do cineasta e o tema, em que ele interfere naquilo que ele está mostrando, né? Usam normalmente imagens de arquivo para contar história. O cineasta está bem presente. O grande exemplo que nós temos aí, que acho que todo mundo assistiu, Democracia em Vertigem, né, da Petra Costa, de 2019, em que ela fala sobre o impeachment da Dilma, em que é narrado o tempo todo, ela usa muito imagem de arquivo, e é narrado o tempo todo sob o ponto de vista dela, ou seja, ela fala o que ela pensa, o que ela acha, e ela mostra cenas, induzindo todos a acreditarem naquilo que está sendo mostrado, tá? E que ela quer que você acredite. Então, isso é o chamado de documentário interativo. Como eu falei com vocês, tem outros tipos, né? O performático, o poético, mas não cabe a gente aqui entrar muito em detalhe, porque senão fica muito cansativo, tá? Vou citar alguns tipos aqui de documentário que entraram para a história do cinema, por exemplo, o documentário chamado Cinema Direto, Cinema Verdade, né? Que a função dele é captar, sem fins didáticos ou de ilustração histórica, a realidade tal como ela é, reproduzir aquilo que na realidade acontece. O primeiro modelo que nós tivemos desse tipo de documentário, assim, que entrou também para a história, é Um Homem com a Câmera na Mão, né? Um Homem com uma Câmera, do Vertov, um russo, né, de 1929, em que ele vai para a rua com a câmera gravar acontecimentos do dia a dia, máquinas funcionando, pessoas indo trabalhar. Ele quer mostrar o real, né? A princípio, o real, o que está acontecendo, tá? Mais para frente, né, já em 1952, a gente tem Jean Rouch, que é super famoso, super conhecido no meio de cinema aí, também por trabalhar essa questão do cinema verdade. Ele foi um dos caras que foi para a África, por ele ser francês, a África naquela época colônia francesa, ele ia para a África filmar coisas que aconteciam lá com os habitantes da África. Então, essa batalha do Rio Grande, ele mostra
uma caça a um rinoceronte. E aí fica registrado aí como que eles faziam essa caça, como que eles trabalhavam e tal. Jean Rouch foi muito famoso para as pesquisas, né, para estudo na área aí de documentário, né? Ele tem um filme que chama Noites de Verão, Tardes de Verão, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, Jean Rouch, lembra a verdade, etnografia, Crônicas de um Verão, né, de um filme de 1961, em que ele vai para a rua com o microfone e ele faz uma pergunta para as pessoas, né, você é feliz? E aí uns respondem, outros não respondem, e isso aí também entra para a questão do cinema documentário, em que você tem um objeto, você... Eduardo Coutinho trabalha muito com isso. Eu cheguei a fazer um documentário, um pequeno documentário, né, um curtazinho, usando esse recurso, em que eu vou para a rua com o microfone, né, chama 80155, tá no YouTube, está lá na minha página no YouTube, em que eu chego com o microfone e pergunto para as pessoas, você é uma pessoa alienada? E aí, nossa, é muito engraçado, porque as respostas que a gente tem são das mais variadas possíveis, né? E aí, no final, eu acabo interferindo, como eu falo para vocês que não tem documentário real, eu acabo interferindo, colocando meu filho lá, dando a resposta que eu gostaria que tivesse. O que é ser alienado e o que isso tem a ver com o título do documentário que eu fiz, 80 Quiz em 5, né? Então, eu interfiro, eu coloco uma pessoa que é entrevistada, que é meu filho, mas na realidade ele foi dirigido e ele decorou o que ele iria falar, né? Então, provando e para mostrar para vocês aí que o documentário, ele, na maioria das vezes, ele tem interferência, sim, nossa, como diretor, do jeito que a gente quiser. E o Jean Rouch é um grande nome nessa área aí de registrar, né, o real. Ele é tão importante que ele influencia... Opa, deu microfone aí. Ele é tão importante que ele influencia o neorrealismo italiano, que é um movimento de cinema italiano que surgiu depois de Jean Rouch, em que, o pós-guerra, as pessoas vão para a rua, né, os cineastas vão para a rua, os documentaristas vão para a rua e começam a filmar com pessoas que não são atores, acontecimentos do dia a dia ali, né? É o neorrealismo italiano que bebe no cinema direto lá do Jean Rouch, tá? Cinema Verdade de Jean Rouch. E filme de arquivo, né? Que é o cinema como lugar de memória, definido por Pierre Nora, que é uma estudiosa, em que ela fala que as malhas do tempo da história são tecidos formados pelo passado, presente e futuro. Trouxe 2 exemplos sobre esse filme de arquivo, que é a Espiral, que é o Chris Marker, que é um francês, de 1975, em que ele conta a ascensão do Allende, lá no Chile, né? E um dos documentários que eu acho, assim, fantástico, é considerado maravilhoso, que nós que aqui estamos, por vós esperamos, né? Do Marcelo Mazagão, de 99, que é um documentarista brasileiro, um filme brasileiro, e que, o que ele faz? Ele trabalha com vários arquivos, ele pega vários arquivos e aí ele começa com a câmera dentro de um cemitério, e ali ele mostra um túmulo, e aí ele vai pegar a história daquela pessoa que está enterrada naquele túmulo, né? Ele pega de quando ela nasceu até ela morreu, e aí ele traça um retrato do século XX. Ele vai falar de Ford, ele usa trechos desse documentário Homem com a Câmera, do Vertov, para poder falar da evolução das máquinas. É muito interessante. Então, aconselho vocês também, tudo no YouTube. Darem uma pesquisada lá e darem uma estudada. Tá? E o cinema de entrevista, que é o mais conhecido, que eu acho que talvez as pessoas tenham um certo preconceito de documentário, acha que é uma coisa cansativa e tal, porque é o que mais chama atenção, que mais foi feito, é o documentário considerado cinema de entrevista, né? E o nosso Eduardo Coutinho, nosso cineasta e documentarista famoso, morreu, infelizmente, em 2014, assassinado pelo filho dele. O filho dele era psicótico, neurótico, depressivo, numa crise de psicose, ele mata o Coutinho com facada, e ele não pôde nem ser julgado, nem ser preso, porque foi num momento de loucura que ele assassinou o pai que cuidava dele, né? Ele é considerado um dos maiores documentaristas da história. No ano que ele morreu, o Oscar citou ele, né? E ele tinha como marca realizar filmes que privilegiavam as histórias das pessoas comuns. E ele fazia isso através de entrevista, né? Então, eu trouxe 3 exemplos aqui, que é o Cabra Marcado para Morrer, que ele começou a filmar em 64, né? Em que começou aquele movimento de guerrilha no Brasil.
Ele foi obrigado a parar justamente por causa da ditadura, e aí ele retoma em 84. Então, é um documentário histórico que mostra um pedaço, né, um trecho da história do Brasil super importante para a gente, principalmente para aqueles, né, que estão chegando agora, os novos, que escutam até falar que nem houve ditadura, não houve tortura no Brasil. Então, é um documentário que é histórico, que é importante para todos nós aí. Tem o Santo Forte, que ele entra numa comunidade no Rio de Janeiro, logo após a passagem do Papa aqui no Brasil, nessa época de 99, né, e ele vai entrevistando as pessoas sobre essa questão de religiosidade. E um filme que eu adoro dele, que é de 2007, que é o Jogo de Cena, em que ele põe um anúncio no jornal, pedindo para que as pessoas comparecessem no teatro para poder dar um depoimento sobre a vida delas. E aí é muito legal, porque no meio dessas pessoas, ele coloca estrelas, né, da nossa televisão, Fernanda Montenegro, estrelas da nossa televisão, dando relato que ele colheu dessas próprias pessoas que se candidataram a fazer parte desse documentário. E aí, assim, elas dão um relato como se fosse da vida delas, né? E acho muito bacana isso, o Coutinho ter feito isso, porque ele joga na nossa cara, fala, olha, o que você está escutando aqui não necessariamente é real, não necessariamente é dessa pessoa que está sendo mostrado, mesmo sendo um documentário de entrevista, tá? Então, não poderia deixar de falar, terminar de falar sobre o documentário sem falar do Coutinho, que é um exemplo de cineasta para nós no mundo e tal. E, por último, eu separei aqui documentário autobiográfico, por quê? Eu vou apresentar para vocês, depois da minha fala, o meu documentário, que tem 13 minutos, que eu fiz na escola, na época eu estava fazendo essa disciplina documentário. E ele me trouxe muitas coisas boas, assim. Eu consegui levá-lo em alguns festivais, ganhei alguns prêmios com ele. É um documentário simples, e ele pode mostrar para vocês, inclusive a Gisele pediu para eu citar isso, né, que qualquer um pode fazer um documentário, né? Foi eu e mais uma pessoa, mais um amigo meu, que veio aqui para casa, me filmou, eu dando alguns depoimentos, falando sobre a minha vida. A minha esposa tinha falecido, tinha um mês, então eu usei esse artifício, né, eu usei esse dispositivo, né, que chama documentário, ele é autobiográfico, mas ele se enquadra também como um documentário de dispositivo, em que você tem um motivo para poder falar alguma coisa, filmar alguma coisa. Então, a minha esposa havia falecido, tinha um mês, né, foi em 2015, ela faleceu em abril, eu fiz esse documentário em março, para apresentar como prova, né, da escola, como exercício da escola. E também usei a definição de documentário de arquivo, porque eu usei várias cenas, fotos da minha vida, coisas que estavam aqui em casa, né? A Eliane Café, ela deu uma entrevista outro dia que eu estava escutando, é uma documentarista famosa aqui entre nós também, ela falando isso, que a internet está cheia de imagens, né? Então, você não precisa sair filmando. Eu não tenho uma câmera para poder filmar. Não, você não precisa de uma câmera. Senta na frente do computador, vai lá no YouTube, você vai encontrar um monte de imagem. Tudo bem que você vai ter que pagar uma fortuna. Como diz o Mazagão, né, que fez o documentário que eu falei para vocês, ele gastou uma fortuna pagando direitos autorais pelas cenas. Mas não importa, o material está lá, basta você usá-lo da forma que você quiser, né? Então, uma definição aí que eu achei legal desse César Miglioni, né, sobre o risco das imagens, a cena na cena, em que ele fala que se existem imagens demais, é no momento de inseri-las em um texto, em uma reflexão, que elas passam efetivamente a existir. É no momento em que perturbam o lugar de onde vêm e o lugar de quem as criou, que elas afirmam suas potências. Ser, não ser, ser outra coisa. Né? Então, é você pegar imagens que já existem e dar novos significados para elas. Né? Ficção que trata da realidade. Né? Além dos documentários que trata da pseudo-realidade, a gente tem aqui ficção, que é um filme que seria não real, e que trata da realidade. Então, esse jogo de palavras de real, não real, é um jogo que é travado em todos os campos do cinema. Né? Então, você tem aí o Faça a Coisa Certa, você tem a Lista de Schindler, você tem JFK, que são baseados em fatos reais que aconteceram, mas foi feita uma ficção. Né? Contrataram atores, escreveram um roteiro,
né? Um documentário, às vezes, nem sempre tem roteiro. Um documentário, ele pode começar simplesmente de uma ideia, né? A questão do dispositivo, eu estava comentando com as meninas, do Kiko Goifman, que é um documentarista também, que quando ele fez 33 anos, ele saiu em busca da mãe dele, de mãe biológica, porque ele era adotado. E aí ele se dá 33 dias para ele poder descobrir essa mãe biológica. E aí, esse é o dispositivo. Descobri minha mãe biológica em 33 dias, no ano que estou fazendo 33 anos. E é muito legal, é muito interessante. Aconselho também que, se tiverem interesse, que vejam. Tá bom? Bom, gente, é isso. Eu acho que eu acabei falando demais. Eu indico para vocês esse livro, tá? Que é a Introdução ao Documentário. Foi onde eu mais pesquisei, onde eu mais estudei. Eu vou passar para vocês daqui um pouquinho, o pessoal do museu vai mostrar para vocês meu documentário, e depois a gente volta a conversar. Tá aí meu telefone, tá aí meu e-mail, tá aí meu Instagram. Essa apresentação aqui, eu posso deixar ela disponível lá no museu também, para vocês, se quiserem reverem, pegar, anotar com calma aí o nome dos filmes que eu falei, ou vocês podem me mandar um e-mail que eu mando ela para vocês também, tá bom? Não tem nada meu aqui, isso aqui foi tudo copiado, tudo tirado de livro, tirado da internet, então ela não me pertence, ela pertence ao mundo, né? Na realidade, eu fiz meio que um documentário também, peguei, compilei e estou mostrando para vocês aqui as coisas, tá bom? Então é isso, eu vou parar aqui, né? E vou voltar aqui para outra tela, tá bom? E aí eu acho que é a Edneia, né? Que vai apresentar o documentário para vocês, não é isso? É isso. São 13 minutos, viu, pessoal? São 13 minutos. E depois do documentário a gente volta a conversar, porque aí vocês vão ter um material que eu fiz, né? E do que eu apresentei, para a gente poder discutir e debater sobre essa questão de documentário real ou falso. Gente, eu quero lembrar que essa apresentação gravada vai estar disponível na varanda do museu em breve. Né? A gente faz uma edição e ela vai ficar lá disponível para quem quiser acessar. Tá? Aí, quem perdeu alguma informação, quem chegou atrasado, quem perdeu a palestra, podem indicar também, podem encontrar lá na varanda do museu. Pode colocar, Carol? Pode colocar. Um documentário dramalhão eu não gostaria, entendeu? Gostaria de ter um documentário sensível, não dramalhão, sensível. Eu gostaria de não totalmente experimental, né? Não totalmente experimental. Mas eu gostaria de mesclar coisas que fossem nessa linha do experimental, do autoral. Eu não quero ele linear, eu quero ele picotado. Eu quero a minha mãe nele, quero o Ademilton nele, quero minhas viagens nele. Bom, gente, eu vou preparar um longo, vou temperar um longo do dia anterior, de véspera, porque carne de porco e carne de frango, quando você vai assar, é bom você deixar ele de um dia para o outro, tá? E eu acho que não tem como dissociar Marcelo da cozinha. Eu acho que a gente tem uma relação muito legal, sabe? E eu acho que a questão da cozinha está muito ligado com a questão do meu pai. Ele que me ensinou a cozinhar. Ok. Vai, 1, 2, 3 e...
época do cinema começou eu muito jovem ainda, 9, 10 anos de idade, 11 anos de idade, que eu ia ao cinema, né? Muito levado pela minha irmã mais velha, a Cida, né? Minha madrinha, a Dindinha. Na época de escolher profissão, né? O que eu vou ser da minha vida, eu acabei escolhendo a área de química, porque eu via que era um mercado que poderia me dar dinheiro. Eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, mas sempre o cinema então veio seguindo aí a margem, né? Porque fazia curso de cinema, estava envolvido com o pessoal de Belo Horizonte, pessoal de teatro de Belo Horizonte. E aí então, depois de aposentada, eu falei, bom, agora é a oportunidade de realizar o grande sonho da minha vida, que é estudar cinema, né? E que essa história não se espalhe, hein? Que fique só entre nós aqui. Mas não seria uma ideia não, viu, Maria? Só que eu acho que você ganharia muito pouco. Eu quero a grana em 48 horas, sacou? Pensando em arrancar os dentes do papai e vender o ouro. Não tem nada nessa boca, não. Eu sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia, cuidado da... Deus me ajudou a procurar vestido aqui, eu fiz as mamas de peito de espuma, e foi uma coisa muito legal, preparar, criar esse personagem, ao mostrar o filme para a turma, né, para minha turma lá, e o pessoal no final morreu, caiu na gargalhada, adoraram, gostaram, curtiram. É o grande prazer do cinema, é isso, né? Levar também prazer em fazer e levar prazer para as pessoas que estão assistindo. Agora o que eu vou fazer, dar uma furada nessa carne, é importante que você dê uma furada nela, porque isso aqui vai ajudar a entranhar o tempero, né? Trabalhinho também interessante fazer, porque aqui você pode desabafar, desafogar suas mágoas, e vai furando ela aqui, espetando ela aqui, como se estivesse espetando suas coisas ruins, suas coisas que te incomodam e tal. Cozinha é isso, é terapia também, né? Essa camisa é um quadro do Augusto, é a arte do meu filho, né? E isso acaba meio que se complementando assim, com a história da vida da gente mesmo. Por exemplo, eu sou um engenheiro mecânico, mas em que a arte sempre falou muito forte em mim. Eu tenho um filho que é engenheiro eletrônico e tenho um filho que é artista. Então, não sei se de uma certa forma eles foram influenciados pelo meu engenheiro e pelo meu artista, mas pode ser que sim, pode ser que não. Sábado, dia 1º de agosto de 1998, estamos abastecendo para poder ir a São João del Rei. E vamos lá, galera, e fazer aquela excursão belezura. Estamos aqui entrevistando a Hernani. Não, que é Congonhas aqui, não. Na cidade de Congonhas, as imagens permanecem na história. Casal 20.
que gracinha, o casal 20. São eles, sim! O casal 20, casal maravilha! Olha quem está vindo. São eles novamente. Hilda e Malthus. Quando apareceu a doença da Demildes em 2011, eu já tinha os planos de ir na Copa e ir para a Europa. Mas eu falei, eu vou antecipar esses planos. Não vou esperar 2012, porque eu não sei como que ela ia estar lá. Eram muitos países, né? Nós viajamos 7 países, 23 cidades. E foi um passeio assim, fantástico. Foi muito legal, uma coisa que tenho certeza que a Denilson levou para ela como lembrança espiritual de uma coisa bacana que se fez aqui na Terra. 2013, nós voltamos aos Estados Unidos. Fomos conhecer Los Angeles, São Francisco, aquela região lá da Califórnia, os parques, o Grand Canyon. 2014, que era programado para ir para a Europa na Copa, nós acabamos para Patagônia chilena e Patagônia da Argentina. Estamos aqui no Oceano Pacífico, em Via del Mar, no litoral do Chile. A cidade é linda. Valparaíso, que é aqui perto, também muito bonitinho. Valeu a pena. O dia hoje foi muito produtivo. Bom, mas eu tô falando isso aqui pro seco, né? Eu acho que cozinha também combina com uma taça de vinho, combina também com a latinha de cerveja. E aqui no caso, eu vou tomar um vinho. Eu, mas a Denilson, a gente gostava muito de ficar aqui na cozinha, preparando as coisas, preparando uma comidinha, principalmente no final de semana, e a gente sempre tomava uma taça de vinho ou tomava uma cerveja. Então, acho que isso aí faz parte. Vou colocar aqui uma cachaça. Aqui eu vou botar um pouco de sal com alho, vou colocar um pouco de pimenta calabresa. Então, isso aqui você tomou aqui o último gole de vinho. E aí, depois, amanhã, então, a gente termina essa carne levando ela ao forno. A última viagem que eu fiz com a Denilson foi lá na Semana Santa. Nós fomos para Ipanema, Cachoeira do Patrocínio, que chama. E aí eu tenho até uma cena que eu filmei no celular, ela com os pés molhando, assim, ela gostava, assim, sempre quando a gente ia nessas cachoeiras, podia estar o frio que fosse, que ela gostava de molhar o pé. Pelo menos o pé ela tinha que molhar, sabe? Eu estou vivendo um momento muito de lembrança, né? Muito de lembrança da Denilson, principalmente. Vivi com ela, dos meus 52 anos, vivi com ela 32 anos. Quer dizer, a maior parte do tempo da minha vida foi com ela. Então é complicado o momento. Hoje, mas está fazendo um mês que ela faleceu, né? É difícil falar qualquer coisa da minha vida e não lembrar dela, né? E não colocar ela no contexto. É muito difícil, é muito complicado. Inclusive, a ideia é justamente essa, é um momento de reflexão mesmo de tudo que eu vivi até agora, para ver esse novo cara que vai surgir a partir de agora, né? A partir desse momento. Vamos ver o que vai sair a partir de agora. E até mesmo o fazer esse documentário talvez esteja sendo tão angustiante para mim, porque eu estou revisitando, estou voltando lá em coisas que nós vivemos, e isso aqui simboliza, isso aqui representa tudo, né? Do que a gente é, da formação, realmente, do que a gente é. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída, das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor.
És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Poema do Emmanuel, do livro Há 2000 anos, capítulo 4, psicografado pelo Francisco Cancho. Tem uma cena da gente lá na Golden Gate, que ela faz uma gozação, porque eu tô andando, ela fala, Marcela, eu faço um passo de balé, ela tem uma risada muito gostosa. Ah, finalmente, a carne temperada de ontem, ela agora está assada, suculenta, gostosa, para ser comida com a saladinha, azeite e um arrozinho com feijão e uma couve. É isso aí. Bom demais cozinhar. Melhor então provar, saborear. Bom apetite. É isso, gente. Agora vamos aos debates. Vamos ao bate-papo, que é o melhor, né? Vamos conversar. Porque ficar só eu falando para essa tela aqui não tá com nada, não, viu? Você tá vendo a gente, Marcelo? Oi? Tá vendo a gente? Ué, estamos aqui para conversar, né? Eu acho que legal é o debate. Você saiu já da apresentação? Já está vendo a gente? Deixa eu eu vou fechar lá. Eu já tô só com vocês aqui. Tá tranquilo. Ok, gente, que emocionante. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode abrir o microfone, sinta-se à vontade. Tem muita gente aqui comentando no chat, né? A Gisele falou muito. Ela falou que o cinema, o cinema se emaranhando nas nossas emoções e nos trazendo esperanças, né? A Cláudia também, Cláudia Moraes, falando que foi emocionante. A Ângela está dizendo que, bom te ouvir, Marcelo. O Erenilton está indicando um livro, né? Livro Introdução ao Documentário. Eu quero lembrar que esse documentário que o Marcelo exibiu, Águas Novas, né? Está em exposição, está em exibição na exposição Lavar a Alma, está na lavanderia, né, do museu, no Espaço Varal. Quem tiver vontade de rever, é só clicar lá, o documentário está lá. O documentário, ele é bem interessante, que assim, o que eu fiz nele? Eu fiz uma salada, fiz uma misturada, né? Ali você tem cena ali de VHS, você tem cena ali de Super 8, você tem foto, você tem cena digital. Então, eu acho que, assim, só isso, para mim, já é uma homenagem que eu estou fazendo ao cinema. Na realidade, ali, eu mostro
um pouco da história do cinema, na forma de filmar, na forma de mostrar cenas, né? Então, as cenas do meu casamento estão em Super 8. As cenas de algumas viagens minhas estão em VHS. Algumas cenas de celular, filmado em celular, de algumas viagens. Né? Então, o próprio documentário foi feito em digital. Então, essa salada de cena, eu mostro fotos, né? Então, essa salada de coisas, de linguagens, né? Para mim já é uma homenagem que eu estou fazendo ao cinema, sabe? E é engraçado que, vendo agora o filme pela enésima vez, eu gostaria de destacar uma fala do Hernani, de um amigo meu que está filmando a mim e a Demilton em São João del Rei, que ele fala assim, as imagens permanecem na história. Ele fala isso brincando, gozando, ele nem sabia se algum dia isso iria ser usado, porque era uma gravação doméstica, né? E, no entanto, entrou para a história, porque esse filme já rodou o festival, já ganhei prêmio com ele, quer dizer, ele fala um negócio ali, o que é o documentário, né? Ele fala uma frase ali, e essa frase se torna realidade, né? Se torna real, né? Esse filme, ele entrou para a história, pelo menos na minha história de vida, ele está aí, ele entrou e faz parte. Né? E engraçado, Carol, que as pessoas me questionam isso assim, por exemplo, eu trouxe o tema aqui sobre a questão do documentário ser real e de não ser real, né? E aí muitas pessoas falam, aí eu vou perguntar, que vocês gostaram do filme, não sei o que vocês gostaram do documentário? Porque ele é muito real para mim, ele passa muita realidade. Eu falei, questionando a não realidade do documentário, apresentando um documentário que passa muita realidade, né? É meio louco isso. Mas é isso, é o cinema, a arte, né, Gisele? Permite a gente fazer esse tipo de coisa, né? Então, muitos gostam do documentário porque ele tem muita coisa real, assim, ele bate fundo no sentimento de muitas pessoas, porque ele é muito real, e realmente ele é muito real. A Edneia está querendo falar, né, está inscrita, mas eu vou responder um pedido da Ângela, rapidinho, viu, Edneia? A Ângela pediu para a gente encaminhar as indicações que o Marcelo fez durante a apresentação dele. Ângela, a apresentação vai estar disponível na varanda. Se você quiser, você pode rever lá tranquilamente, que as indicações estão todas lá, a apresentação dele completinha, tá? A Gisele também está doida para falar aqui, mas ela está sem microfone. Então, ela está digitando aí no chat um monte de coisas, né? Ela está falando que citam... O que significa? O Hernani cita uma expressão... O Hernani cita uma expressão que ficou no imaginário de todos, né? Casal 20, uma referência aí de uma série famosa, né? E pode falar, Edneia, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Marcelo, né, a disposição de vir aqui conversar com a gente da Casa Museu. Muito obrigada, Marcelo. Foi muito linda a sua exposição. Acho que acrescentou bastante para todos nós. E eu queria colocar para você duas questões. Assim, na verdade, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre dois aspectos que me chamaram a atenção na sua exposição. O primeiro deles diz respeito àquelas duas frases que você colocou logo no início, né? Eu até falei para você na terça-feira, quando a gente conversou, que tinha chamado muita atenção o título da sua exposição, né? Documentário, verdadeiro ou falso? Isso como questão para a gente pensar. Aí, logo no início, você coloca duas frases, né, para definir documentário. Uma delas é tratamento criativo da realidade e a outra diz que todo documentário é uma ficção. E aí eu fiquei pensando nessa oposição entre realidade e ficção. Tem uma frase de Lacan que eu acho muito interessante, ele diz que a realidade tem estrutura de ficção. E aí eu fico pensando nisso, assim, né? Porque até mesmo quando a gente conta uma história para uma pessoa, a gente seleciona as palavras, a gente dá ênfase a algumas cenas, a gente passa mais rapidamente por outras, a gente, de alguma maneira, dirige a nossa fala ali, muito em função das pessoas que estão nos ouvindo, da intenção que a gente tem em relação àquela pessoa.
E é muito interessante também, porque às vezes a gente conta supostamente a mesma história para duas pessoas diferentes, e essas pessoas, elas ouvem histórias diferentes, assim, elas têm... então, assim, a realidade, nesse sentido, assim, eu estou pensando aqui, é algo muito, muito tênue, né? É uma estrutura muito tênue, e que ela está o tempo todo... ela está o tempo todo exposta às nossas visões de mundo, aos nossos interesses, é uma gama de questões que entra aí. Então, assim, quando você falou agora no final que as pessoas comentam que gostam do seu documentário porque ele passa muita verdade, né? E a gente sente realmente isso no assistindo o seu filme, né? Eu fico pensando que nessa coisa da verdade, sabe, assim, do falso e do verdadeiro que você colocou no título, né? Porque às vezes a coisa pode ser ficcional, mas ela passa uma verdade que diz respeito a alguma coisa que as pessoas compartilham, que elas verificam na vida delas, que tocam a elas sensivelmente. Então, acho que essa é a grande beleza do cinema, né? E talvez hoje em dia essa preocupação com o que é verdade e o que não é verdade, nesse sentido de ficção ou é fato real, né? Fato que aconteceu, isso não tem muita importância, desde que a coisa tenha uma verdade em si, né? Uma verdade que valha para nós, de alguma maneira. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção, o segundo aspecto da sua apresentação que me chamou a atenção, foi justamente quando você diz, né, mais ao final do documentário, que reunindo todas essas imagens, reunindo todo esse material que você reuniu no documentário, é como se você estivesse fazendo passando a sua vida, né, de alguma maneira, ali, repassando a sua vida toda para ver qual era o cara que surgia dali. Acho que foi mais ou menos essa expressão que você usou. E eu achei bem interessante porque a gente precisa, assim, vez por outra, né, de rever a nossa história e alguns momentos cruciais, eu acredito, né, como esse que você passou da perda da sua esposa. E a arte, né, assim, a gente que está aqui na Casa Museu de Arte, assim, a arte é o nosso mote, né? A arte é uma excelente maneira da gente fazer essa revisão, né? Reconstruir essa vida de forma a avaliar o que a gente viveu, o que a gente teve e o que a gente vai ser daqui para frente. Então, eu queria que você comentasse assim, um pouco mais sobre essa parte do seu documentário que realmente me chamou muita atenção. Como que foi para você fazer esse documentário com imagens que são de tantos, né, assim, que percorreram longos anos da sua vida e qual foi o cara que surgiu a partir dessa construção? É isso. Bacana, Edneia. Obrigado aí pelos comentários, né? Sobre a primeira questão, Edneia, sobre a questão da verdade, né? Nas minhas pesquisas, tem uma palavra que eu acho muito legal, que é a palavra mediação. Mediação. O cinema, ele é composto de três pontos importantes. O diretor, que é aquele que está filmando, está gravando, aquele que escreveu a história, aquele que está registrando a história. O terceiro ponto, aquele que está do lado de lá da câmera, seja o ator, seja animal, seja imagem, seja o que for. E o terceiro é aquele que está assistindo. Então, você tem o diretor, você tem quer dizer, quem está filmando, né, o cineasta, você tem o que está sendo filmado, o objeto, né, do seu trabalho, e você tem quem está assistindo. Então, é uma mediação de 3 elementos. Dessa mediação, surgem várias interpretações, várias análises, né?
Por exemplo, me perguntaram o que significa aquela carne, o que significa você na cozinha. Aquilo para mim é vida. Aquilo para mim significa vida, porque para mim a melhor parte da casa é a cozinha. É onde eu me sinto mais à vontade, é onde eu sinto prazer, onde eu gosto, onde eu faço as coisas que eu gosto. Então, aquela carne, né, introduzindo um documento, uma carne sendo preparada, eu estou dizendo para as pessoas que aquilo é vida. Qual que é a última cena do documentário? É a carne pronta para ser comida, para ser saboreada, para ser vivida, entendeu? A minha mensagem final é essa. Vamos saborear a vida, vamos curtir a vida, vamos viver a vida. Minha mulher morreu tem 1 mês, mas um novo cara está surgindo, já respondendo a sua segunda questão, né? Um novo cara está surgindo, entendeu? Então, assim, eu fiz o documentário, eu estava à frente do documentário, né? Porque eu virei a câmera para mim, que é um documentário autobiográfico, que era o exercício da escola, e eu estou te dando a minha interpretação daquilo que eu fiz. Então, isso é mediação. Agora, tem pessoas que assistem e vão ter outras interpretações, ou talvez nem interprete. Que porra é essa, o cara na cozinha fazendo comida? O que tem isso a ver com a morte da mulher dele? O que isso tem a ver com o curso de cinema dele? O que isso tem a ver com as viagens dele? Esse cara o tempo todo na frente da câmera, que loucura isso, né? Entendeu? Então, é a mediação. O que é bonito da arte, que você acabou de falar, o que é bonito do cinema. É essa liberdade que a gente tem de estar entre esses 3 elementos. O que é filmado, quem está filmando e quem está assistindo. Isso é a beleza, isso é a magia do cinema. Eu falo, fico arrepiado, porque é essa magia que eu estou vivendo ela, sabe? Esse novo cara que surgiu após esse documentário. Né? É a magia do cinema, é a magia da arte. Respondi, Tineia? Respondeu sim, Marcelo. Obrigada. E olha, o documentário pode ser que tenha coisas ali que se eu fosse fazer hoje, eu faria completamente diferente, porque eu já sou outra pessoa, né? Isso muda, isso altera. Então, assim, até na representação, quando eu estava ali na cozinha, eu estava atuando. Eu estou na cozinha preparando a comida de frente com a câmera, eu estou atuando. É aquilo que eu te falei, onde eu concordo com o Chris Mertz, que ele fala que tudo é ficção, que a partir do momento que eu aponto uma câmera, eu já não sou mais aquela pessoa. São quantas horas agora? 17. Tem 1 hora e 17 minutos que eu estou atuando. Porque tem uma câmera virada para mim. Se eu for sentar no boteco com você para tomar uma cerveja, eu não vou ser esse mesmo cara que está aqui falando 1 hora e 17 minutos. Porque tem 21 pessoas me assistindo. Eu estou atuando. Então, é onde entra a ficção. A partir do momento que você aponta uma câmera, a pessoa começa a atuar. A Carol está atuando, um sorriso lindo, mas ela tem uma câmera apontada para ela está atuando, sabe? Então, onde que está a realidade? Não importa. Não importa. O importante é isso que a gente está vivendo, que a gente está aprendendo, e surgindo novos caras a partir de cada obra dessa, de cada momento desse. Muito bem, Marcelo, o chat que está fervendo, a Juliane já saiu, não sei, ela estava se despedindo, teve que sair. Ela deixou um comentário, né? Ela falou que cada um tem a sua própria releitura. Quem mais falou aqui? O Márcio está inscrito, só um minutinho, Márcio. A Ângela falou também que gostou muito do aspecto metalinguístico do documentário, né? O documentário falando sobre documentário. Aprendi isso recentemente aqui com a professora de plantão, Gisele Moreira. E o Márcio está inscrito, ele deve ter alguma pergunta aí. Pode falar, Márcio, você tem a palavra. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero parabenizar pela exposição, foi muito interessante a discussão apresentada e a obra, né? O documentário também foi marcante. E eu, assim como a Edneia, eu fiquei pensando muito nessa questão que você coloca no início sobre o que é real e o que é verdade, sabe? E aí eu fiquei pensando que, na verdade, não só uma obra de arte, não só um documentário, mas toda a nossa experiência humana, todas as narrativas que nós fazemos, me parece uma obra de ficção. Até mesmo a nossa memória, né? Aquilo que a gente
consegue lembrar, no momento que você está conversando com alguém, como saber que aquilo de fato aconteceu, como eu estou contando, né? Me parece que, assim como o documentário, todas as escolhas que a gente faz, a nossa memória é uma ficção, seja consciente ou inconscientemente, a forma como nós nos colocamos, e aí você falou agora no final, né, na questão dos papéis que nós representamos, com a câmera ou sem ela, a gente sempre está representando, né, a meu ver. Então, assim, eu acho que é legal a ideia de documentário e é legal a gente ter essa perspectiva crítica mesmo, de que qualquer coisa que a gente vá assistir, né, não é apenas uma perspectiva de quem produziu e, como você também falou, a leitura que a gente faz daquela obra é fruto também das ficções que nós vamos construindo ao longo da vida para dar conta da existência. Eu só quero mesmo parabenizá-lo, e o tema foi bem interessante, me levantou algumas questões aqui. Obrigado, Márcio. A Ângela está dizendo aqui no Carol. Oi, pode falar. Só complementar uma coisa que o Márcio falou, que a questão da memória. A nossa memória é uma ilha de edição. A nossa memória é um programa de edição, né? Ele é um Premiere. Premiere é um programa de edição, em que a gente faz um recorte daquilo que é interessante para a gente lembrar, guardar, né? É muito legal o Márcio ter levantado essa questão da memória, né? Da gente gravar, da gente guardar aquilo que realmente a gente tem interesse. E aí, levando isso para o cinema, né? É uma ilha de edição, é um Premiere, né? Já dizia o Ali Salomão, né, Marcelo? A Ângela está dizendo aqui que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Tá fazendo aí alusão de popular, que eu acho que tem tudo a ver, né, com essa discussão de documentário, de verdade, de realidade. É muito curioso isso. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Gisele? Gisele está sem microfone. Nossa, Gisele deve estar sofrendo, né? Gisele deve estar se contorcendo na cadeira. Como é que eu não posso falar, meu Deus? Logo eu não vou poder falar. Você quer sentar aqui para você falar, Gisele? Oh, meu Deus do céu. Senta do lado da Carol, Gisele. Senta aqui, Gisele. Fala que eu deixo meu trono para você. Eu quero escutar sua voz, Gisele. Gisele está no meu documentário. Ela enche meu documentário com a presença dela, com a arma na minha cabeça. Ninguém tá acreditando. Eu acho que o pessoal conheceu assim, hein? Gisele já divulgava Bolsonaro. Antes de Bolsonaro existir, Gisele já divulgava Bolsonaro. Armazinha. Ô, gente. Deixa eu ver, tem a ver com memória também. Eu te ouço, Gisele. O Luiz está dizendo que te ouve, Gisele. Ela vai sentar aqui, gente. Espera aí. Vem, Gisele. Assume a bancada. Gente, boa tarde. Esse negócio de computador, né? Uns funcionam, outros não. Mas, Marcelo, lindo o seu documentário, né? Todas as vezes que eu assisto, eu acho que pode, assim, serem quantas forem, eu sempre me emociono muito. E eu acho que você é muito delicado. Você trabalha com uma questão que sempre é difícil para todo mundo, né? E a gente está vivendo um tempo hoje que é essa pandemia louca e que eu nunca vi falar tanto em morte, né? Em partir das pessoas para outro mundo, igual essa fase que nós estamos vivendo. E a gente, assim, né, nesse pavor, nessa coisa da gente não sair de casa, da gente estar aqui, todo mundo vivendo nessas caixinhas, como você disse, né, a gente preso aqui nas câmeras por causa disso. E aí o seu documentário, ele, assim, é de uma forma estranha, estranhíssima. Você vai trabalhar esse tema, que é a morte da sua esposa, né? De uma forma tão delicada e tão esperançosa,
que eu fico tão encantada, porque só a arte acho que dá conta disso, né? Quando a gente monta a Casa Museu, que a gente está aqui trabalhando nessa quarentena enquanto professores, para tentar dar significado, sentido para as coisas, eu acho que é o que eu compartilho com você, né? Eu acho que você quis mostrar isso, mas depois você pode falar dessa esperança. Seu filme, sobretudo para mim, traz muita esperança, porque ele traz vida, ele traz a memória, ele diz que teve um fim, uma história, né? Assim, física, e ao mesmo tempo você fala assim, que Marcelo que vai surgir, mas eu penso, gente, é tanta vida, é tanta esperança. Eu gosto muito da metáfora de você na cozinha. Eu sempre acho que cinema combina muito com cozinha. Quando eu assisto os filmes, né, ficção e tudo, a gente vê a cozinha, porque é um fazer, é um colocar a mão na massa, é se preparar essa carne, é você estar ali dosando, né, os ingredientes, e aí ao final você vai saborear, você vai curtir, né, aquela obra que você fez. Então, eu acho que foi muito lindo, eu queria te parabenizar, essas reflexões me vieram, essas emoções me vieram à cabeça sempre, e eu acho você muito forte, porque eu não sei se eu conseguiria fazer um filme com 30 dias, que a sua esposa tinha falecido, e você faz um filme muito bonito, apresenta ela, eu acho que ela deve estar orgulhosíssima de saber que você fez essa homenagem ao cinema, já a Ângela colocou aí nessa metalinguagem, né, trazendo fotografias, essa memória, e ao mesmo tempo essa homenagem a ela. Porque, sobretudo para mim, tudo que a gente faz de obra humana é para o ser humano, é para nós todos, né? É para a nossa leitura, é para o nosso objetivo, é para o nosso enriquecimento. Então, eu acho que é um presente. Quem estava aqui na palestra da Bela, a gente falou isso um pouco, né? Eu acho que a gente faz cinema e faz obra, a gente faz presente para as pessoas. Então, é só uma observação mesmo, se você quiser comentar assim, mas quiser falar sobre essa dificuldade, se você teve ou não, né, emocionalmente, para fazer o filme. Eu acho o filme muito foda, curto demais. E o nome é fantástico, Águas Novas, fantástico. O filme o título Águas Novas, né? Porque, inclusive, a música que eu mandei fazer para o filme, eu pedi ao cara justamente isso, que eu gostaria que tivessem referências à água, né? Porque a água é renovação, né, gente? Água é vida, água é renovação, a gente não vive sem água, o nosso corpo é mais água do que qualquer outra coisa. Então, o filme é realmente isso, sabe, Gisele? É esperança mesmo, e é vida, é renovação. Eu tenho um conhecimento espiritual que me fortalece, sabe? Saber que a vida não é restrita à matéria é uma tranquilidade para mim, e para mim é uma comprovação, porque até hoje eles viram, eu estou com 5 anos, né, de viúvo, né? E eles me perguntam, você não arrumou outra pessoa? Você não vai casar? Você não vai namorar? Me cobram isso, direto me cobram. Mas a presença dela é tão forte, que eu não sinto essa necessidade, sabe? Paquerar, a gente paquera, mas não é casar. Paquerar é normal, de ser humano, eu sou ser humano, eu preciso paquerar, é normal isso. Mas casar, eu ainda me sinto casado a ela, por mais louco que seja isso. E não é um sofrimento isso, sabe? Não é. Para mim, isso é vida que continua. É vida presente. A presença dela ainda é muito forte em mim. Pode ser que daqui... Eles falam que tem essa data de 5 anos, né? Eles falam que depois dos 5 anos é que você sai da viuvez, né? Mas eu não sei. Também não sei se eu quero também não, porque tá tranquilo do jeito que tá. Por que eu vou mexer nisso? Sabe? Vou não. Tô bem do jeito que eu tô ótimo do jeito que eu tô, não vou mexer nisso não, sabe? Então é isso. Assim, a maior felicidade minha é estar vivendo o cinema, né? É estar vivendo a arte salva mesmo. A arte salva. Eu não sei, se não fosse o cinema, eu não sei onde que eu estaria. Talvez estaria morto junto com ela, estaria doente, porque realmente a arte me salvou. Pois é, gente, eu acho que a Edneia está inscrita, eu estou furando fila, tá, Edneia?
A arte tem esse poder, né, de ressignificar a realidade, né? Quando você passa por um grande sofrimento e é obrigado a rever sua vida e se preparar para um novo caminho, né? Muito interessante. A Ângela está falando aqui que até o furar a carne, né, perpassar, é metafórico. Está dizendo que isso é muito lindo. E pode falar, Edneia, a palavra é sua. Agradeço a Ângela, viu, Carolina, pelas observações dela aí. Muito pertinentes. Obrigado, viu, Ângela? Muito pertinentes. Eu gostaria de insistir um pouco mais, vocês me desculpem, mas na questão da realidade da ficção, do falso e do verdadeiro. Até porque eu tenho uma pegada meio filosófica, e aí eu estava pensando aqui agora no livro do Machado de Assis, que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é muito interessante porque esse livro ele está dentro de um movimento literário que se chama realismo. E isso parece, a princípio, uma contradição quando a gente pensa, por exemplo, que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro supostamente escrito por um cadáver, né? Então, como que um sujeito já morto vai escrever um livro contando a sua história, o que há de real nisso, para estar escrito dentro do movimento realista, né? Assim, essa é uma questão. Mas essa questão tem uma resposta que é muito interessante, que é o seguinte, o realismo do Brás Cubas não é o realismo factual, daquilo que pode acontecer na realidade, mas aquilo que está presente na alma humana, sabe? E que a gente reconhece facilmente, né? Então, assim, Memórias Póstumas, ele conta a história de Brás Cubas, desde que ele era criança, mas mostrando como o ser humano pode ser contraditório, como o ser humano pode apresentar tantas coisas assim nobres quanto coisas medíocres, coisas ruins também, né? Então eu acho muito interessante quando a gente começa a pensar nessa coisa de realidade, de ficção, de verdadeiro ou de falso, que a gente precisa de alguma maneira olhar para isso com outros olhos. Eu não sou daquelas pessoas que acreditam que não existe a verdade, sabe? Porque hoje em dia também tem isso, né? Assim, verdade é a minha opinião. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa de olhar com mais rigor, com mais sensibilidade para essa coisa da realidade, né? Porque um sentimento, e é isso que está, na minha perspectiva, está posto quando a gente pensa em arte, né? Isso que a gente compartilha na arte, esse sentimento ele é sempre verdadeiro. Ainda que a gente crie uma história, seja ela através de um filme, seja uma obra literária, seja uma tela, o que quer que a gente faça em termos artísticos, a realidade que está colocada ali, a realidade, e aí a gente poderia criar uma categoria assim, que é a realidade da beleza, né? Que comunica entre as pessoas e que faz passar essa mensagem, que é sempre verdadeira. Então, assim, eu gostei demais da sua exposição, Marcela. Assim, eu acho que abre para a gente uma brecha de pensamento assim, que a gente pode ir para muitos lugares, né? E eu fico pensando, por exemplo, quando a gente pensa em criar alguma coisa, em fazer um filme, já estou pensando aqui na minha cabeça, né? Como que é interessante esse argumento, né? Assim, essa coisa quer dizer, não interessa o tanto de imagem que você tem, não, quer dizer, interessa, mas assim, não é o mais importante que você tenha tantas imagens, que você tenha tudo registrado. Mas é muito importante você saber aquilo que você quer passar para o outro. Qual que é a sua mensagem, qual que é o seu argumento ali. E a partir daí, começar a trabalhar, porque até a ordem que você coloca as imagens, né, elas criam uma narrativa. Então, você começa lá com uma foto, você vai mais para a imagem e foto do presente, você volta de novo para imagens mais antigas, e você vai fazendo esse fio, assim. E isso dá para a história
isso constrói uma verdade, um sentido, né, que está para além da sua história mesmo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: além de contar a sua história, que você conta no documentário, ou uma parte dela, né, você conta também uma história que toca a todos nós, que chega a todos nós através de um certo tratamento que você dá para suas imagens, esse encadeamento que você faz das suas imagens. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, talvez, se você quiser, claro, sobre essa questão do argumento, sobre a importância disso quando a gente vai fazer um documentário. É isso. Odineia, quando você começa um documentário, a maioria das vezes, você não tem um roteiro. Não é normal você fazer um roteiro para o documentário. Os grandes documentaristas e os maiores documentários que tem na história, eles começaram simplesmente, né? O Coutinho, por exemplo, Eduardo Coutinho, ele entrou numa comunidade assim que o Papa passou no Brasil. Ele queria estudar o que as pessoas acham em questão de religiosidade. Então, ele entrevistou pessoas da Umbanda, pessoas católicos, pessoas crentes, não sei o quê. Ele não sabia o que ele ia ter. Ele não sabia. O filme dele começa a ser feito depois que ele tem aquela quantidade enorme de entrevistas e de imagens, e aí ele começa a montar. Aí ele começa a criar o filme, né? O meu documentário foi assim também. Quando eu sentei aqui na mesa aqui de casa para poder fazer alguma coisa sobre mim, né, fazer o autodocumentário, documentário autobiográfico, eu não sabia que ia sair no que saiu, eu não sabia. Eu tinha um monte de fita VHS, eu tinha o meu filminho de casamento em Super 8, eu tinha um monte de foto, né? Se você vê aquela hora que o cara me filma eu com o computador aberto, em que eu vou ler uma poesia espírita, né? Uma poesia que está nos livros lá do Chico Xavier, do Emmanuel, né? Tem um monte de papel em cima da mesa, assim, tem uma impressora do lado. Então, era uma confusão, É o que eles chamam de documentário de dispositivo. Você tem uma ideia, eu comentei aqui na palestra, né, na aulinha aqui. Você tem uma ideia, eu queria falar de mim naquele momento. Agora, o que vai dar no final, eu não sei. Eu acho isso uma beleza incrível, sabe? Eu acho que isso sobrepõe a ficção, em que você vai para um set de filmagem com os atores ensaiados, com um roteiro já escrito, em que a pessoa tem que fazer assim, e virar de cabeça para baixo, e tirar a roupa assim. Isso é ficção, pura ficção, né? Agora, uma ficção assim, determinada que você quer fazer. Agora, no documentário, é uma jornada, é uma viagem. Por isso que o documentário me encanta muito. É uma viagem. Por exemplo, nós começamos, no início do ano, um documentário no Rio de Janeiro. É um longa-metragem, sobre o show das drag queens lá no Teatro Rival do Rio de Janeiro. Eu fui lá no ano passado, comecei o trabalho de produção no ano passado, fui lá no Rio em novembro, dezembro, assisti aos shows delas, referente à sessão, ao módulo, né, do ano passado, e em janeiro nós começamos a gravar o módulo desse semestre, que deveria terminar em julho. Só que veio a pandemia, interrompeu o nosso trabalho, não acabou. Nós filmamos 3 meses de Marcelo travou. Vamos esperar que a conexão se restabeleça. Está ouvindo, Marcelo? Estou te ouvindo. Voltou? Caiu? Ah, sim, caiu. Caiu no momento que você disse que tinha filmado 3 meses. Isso. E vamos voltar a filmar depois da pandemia. E não é pretensão minha, não. Mas Eduardo Coutinho, aconteceu isso com ele, né? Eduardo Coutinho filmou em 68. Voltou a filmar depois da ditadura. Caiu de novo? Travou de novo. Mas deu para entender, não precisa repetir. Voltou. Entendeu? Então, assim, é uma jornada, Dinéia. É uma jornada. E eu acho que isso é a beleza do documentário, sabe? É você se jogar numa ideia, numa coisa que você quer, e você não sabe o que vai sair. Muitas vezes o roteiro ele é escrito depois, porque quando você vai entrar no edital para conseguir dinheiro, essas coisas, às vezes eles pedem o roteiro. Aí o roteiro, você escreve depois que o filme está pronto. Mas você começa o filme sem o roteiro. Você começa com um argumento, é o que você falou.
né? Qual que é o argumento do meu documentário? Registrar o meu momento de um mês de viuvez e captar lembranças, memórias e meu sentimento daquele momento. E deixar ali uma questão no ar. O que vai acontecer depois disso? Não sei. Hoje eu sei, claro que eu sei, né? 5 anos depois eu sei o que surgiu. Mas na época lá eu não sabia. Então, assim, deixei uma porta, inclusive, aberta. E como a Gisele comentou, sempre uma mensagem de esperança para mim, porque é uma nova vida que estava surgindo, né? É a água ali se renovando, águas novas, a água se renovando. Será que eu te respondi? Respondeu sim. Respondeu, né? Respondeu sim, obrigada. Falou, Dinéia. Marcelo, a Adriana Veloso está dizendo: oi, Marcelo, estou aqui, beijo. Beijo, Adriana. Então, gente, mais alguma pergunta? Tem mais alguém querendo falar? Eu acho que a gente está caminhando aí para o final da nossa palestra. Acho que o Marcelo já pode fazer as considerações finais dele. Bom, é só... Pode falar? Pode falar. É só agradecer, né? Agradecer o convite que vocês fizeram para mim, para estar aqui na Casa Museu, né? Vi a Gisele, que a Gisele foi coleguinha minha lá do cinema, né, Gisele? Vivemos bons momentos no cinema, na escola, e através dela, né, surgiu o convite, a oportunidade de estar aqui, então agradecer, né, mostrar o documentário mais uma vez, abrir um cômodo da casa de vocês para o meu trabalho, né, para o documentário que está lá, e para essa exposição aqui sobre documentário, que é uma coisa bacana. Agradecer as pessoas que ficaram até agora, né, pacientemente nos escutando, os amigos que atenderam aos nossos convites, e é isso. E vamos para frente, né? E mais para frente, quem sabe, a gente não prepara outras coisas para poder retornar aqui de novo. Gostei demais da experiência. Obrigado, Diné, pelo apoio tecnológico aí na apresentação, né? Obrigado, Carol, por tudo também, Gisele. É isso. Nós que agradecemos, Marcelo. E a porta está sempre aberta. Volte sempre, você contribuiu muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Marcelo, nós é que agradecemos. Tivemos o prazer, eu acho que é o início de uma parceria, né? Esperamos, né, ter mais parcerias. A Gisele está pedindo para você falar aí para o pessoal que pensa em fazer documentário, o que você diria para quem nunca fez documentário, né, para iniciar essa caminhada? A Gisele havia me pedido isso mesmo, e eu, de uma certa forma, eu acabei comentando ao longo da apresentação, que é muito simples, né, gente? Esse documentário meu, já levei acho que 3 ou 4 prêmios de honra ao mérito por ele, e não só prêmio, que eu não dou muito valor para esse negócio de prêmio não, sabe, gente? O maior prêmio que ele me deu foi o contato com pessoas da área de cinema, porque nos festivais presenciais, né, antes da pandemia, eu ia apresentá-lo e ali saía conversa, bate-papo, fiz grandes amizades, novos trabalhos surgiram a partir da apresentação desse documentário, né, e conheci uma galera sensacional lá de Varginha, um pessoal que eu tenho trabalhado muito junto com eles agora, e assim, então prêmio assim não quer dizer nada, mas assim, é a oportunidade de estar mesmo na área de cinema. E eu e mais uma pessoa, eu convidei um amigo meu, que foi o que fez as cenas, e também editou, nós editamos junto, eu do lado dele, né, e assim, 2 pessoas, contei uma história, né, que muita gente fala que se emociona, que se sensibiliza. Teve uma apresentação dele para um grupo de pessoas que estavam com câncer, lá em Varginha. Gente, vocês têm que ver o final, que emoção que foi, Todos eles vieram, me abraçaram, me cumprimentaram, e a hora que a coordenadora do festival, Marcelo, eu quero que você apresente o filme para um grupo de pessoas que estão com câncer em tratamento. Eu falei, mas eu não posso fazer um negócio desse, é a morte da minha esposa com câncer. Eu vou mostrar a morte de câncer para quem está em tratamento de câncer. E fui, criei coragem e fui. Foi muito difícil, no final, poder falar e tal. Mas foi muito legal, porque o filme trouxe esperança, trouxe alento, sabe? Essa questão, assim, de vida mesmo, que continua, vida que segue, né? Então, assim, não é muito complicado. Falei para vocês do Mazagão, né? Para nós que aqui estamos, esperamos, não sei o que ele não cumprido lá do documentário do Mazagão, que está no YouTube.
o cara não saiu da cadeira dele e o computador dele. Não estou desmerecendo ele, não, muito pelo contrário. Fez um trabalho maravilhoso, um longa-metragem, só com imagens de arquivo. Igual também usei imagem de arquivo, né? Só que ele pagou direitos autorais, porque ele usou arquivos que cobram direitos autorais. Eu vi um filme uma vez, um documentário uma vez no Festival de Tiradentes, que era só com trechos de filmes pornográficos, só de pornografia dos anos 70. Vocês têm que ver que maravilha de filme, de longa-metragem. O cara também não saiu da cadeira dele. Ele simplesmente pegou cenas de filmes de pornochanchada dos anos 70 e criou uma narrativa, né? Então, assim, qualquer um pode fazer, desde que tenha um computador, desde que tenha uma ideia na cabeça, né? Não precisa da câmera na mão, não. Basta ter um computador na frente e uma ideia na cabeça, né? E fazer, e realizar, sabe? Não é tão complicado, não é tão difícil assim, basta querer. E hoje em dia, os programas são muito acessíveis, os programas de edição, né? São muito acessíveis, principalmente para essa moçada aí, que lida muito bem com essa questão de programas, né? Eles vão nos tutoriais lá e aprendem a mexer nos programas fácil. Então, não é complicado. Se jogam aí, se jogam. É claro que a gente gosta de estar com a câmera na mão, de ter um monte de gente na frente filmando, essa magia toda, né? Mas não é necessário isso para poder fazer um excelente documentário. Não é. A Gisele está dizendo que, está te agradecendo, né? E dizendo que ela entendeu, né? Que o que a gente precisa é coragem, né? Antes era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que ela, no chat ela está dizendo que muita gente fazia assim mesmo, precisava de muita gente para fazer isso. Pois é, ela está dizendo que nem precisa mais de tanta gente, né? Não, e nem de câmera. E nem de câmera. De câmera, né? Coragem e a ideia na cabeça. Ideia na cabeça. Ideia na cabeça é importante. Agora é coragem e ideia na cabeça. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a todos que estão presentes. E obrigada, Edné, pela assistência luxuosa, Gisele também, nossa equipe toda. E revejam lá, gente, lá na varanda, tá? Vai ter a gravação logo. E passem lá na Lavar a Alma, na exposição, está na lavanderia. O documentário do Marcelo está no varal, né, ali ao sol. Fiquem à vontade, tem muita coisa bonita. Se alguém quiser falar alguma coisa, a hora é essa. Mais alguém? A Ângela está agradecendo a equipe, agradecendo o Marcelo e todo mundo. Obrigada pela presença, Ângela, pelos comentários, sempre muito enriquecedores. E é isso, gente. Boa tarde a todos. Foi ótimo. Um beijo. 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 Beijo para todos. Beijo, boa tarde. Beijo. Obrigado. Tchau.